Parece que, tipo, eu fiz 2 páginas e parece que eu já falei de muita coisa na minha cabeça, né? Eu tô com aquela impressão, assim, de... a minha maior dificuldade são essas, ainda tô tentando achar mais livros aqui, mas basicamente isso. Até te mandei ali o que eu consegui fazer para ver se o caminho é mais ou menos aquele, o que eu posso, até para de repente não te mandar também 5, 10 páginas e tu mandar, precisar corrigir tudo, entendeu? Então por isso que eu ainda preferi te mandar pouco, mas alguma coisa que eu ainda tentei fazer mais, né? Perfeito, assim, ó. Boa noite, Rosana. Boa noite. Joia. Assim, ó, Matheus, continuando com o que nós estávamos falando, eu não consegui corrigir todos os trabalhos. Inclusive, não consegui corrigir o teu, Rosana, porque eu fui por ordem alfabética, e aí, por ordem alfabética, eu parei no M, mas ainda no Matheus Lausen, se eu não me engano, antes ainda do Matheus a Costa Santana, para depois, aí eu corrigi o teu, Matheus. Mas aquele feedback que o senhor me deu lá, o senhor já tinha olhado? Deixa... Rosana, tá dando interferência no teu som. O que tu perguntou? Se aquele feedback que o senhor deu, o senhor já tinha olhado, no caso, porque foi aquilo que eu entreguei. Tá, perfeito. Então só falta eu finalizar a correção e postar a tua nota. Isso, porque na verdade aquele já tinha 8 páginas, né? E aí eu deixei aquilo mesmo, corrigi o que tinha que corrigir. Perfeito. Tranquilo, então, Rosana. Eu vou desligar o microfone porque tá dando muita interferência, tá? Tá bom. Qualquer coisa tu escreve pelo chat ou daí tu pode abrir o microfone por aí, tá? Tá. Beleza, então. Tá. Desativar o som. Rosana, desculpa. Fabiola, boa noite. Boa noite, Fabiola. Joia. Oi, senhor. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Tá. O teu trabalho eu corrigi, tá? Não sei se tu chegou a ver, mas eu já botei lá o feedback, tá? Eu estava comentando com o Matheus e com a Rosana que eu consegui até a letra M, mas M do Matheus da Costa Santana, né? Ainda não cheguei no Matheus Arruda. Né, Matheus? Esse teu H no Matheus aí te deixou para depois na ordem alfabética. Não sei se tu já tinha te dado conta alguma vez na vida disso, mas eu tô te avisando, tá? Mas tranquilo, tá? No teu caso, foi bom. Né? E depois tu dá uma olhada, então, Fabiola. Eu também vou fechar o microfone agora por enquanto, porque tá dando muita interferência, tá? Tá, eu recebi a notificação, mas eu ainda não li aí. Não, tranquilo, beleza. Assim, ó, pessoal, eu chamei esse encontro de hoje, né, no sentido de, assim, de nós fazermos um balanço, né, do que aconteceu até agora, do quanto vocês avançaram, do quanto vocês ainda têm alguma dificuldade, né? Eu estava falando com o Matheus ainda, né? Ele estava vendo alguma dificuldade ainda na construção do referencial teórico. Aí, assim, ó, Matheus, como eu vou estar terminando de corrigir nesse final de semana, entre amanhã e domingo, tá? Tu faz assim, ó, termina, de repente, faz o mais o que tu conseguir fazer até domingo de manhã. Domingo de manhã eu digo até meio-dia, tá? Porque eu vou corrigir muito provavelmente o que faltar no domingo, final da tarde, início da noite, que é o momento mais ou menos
né, eu pego para começar a semana já trabalhando, né? Então, amanhã eu trabalho na loja normal, né, lá com a minha esposa. Até foi por conta disso que eu não consegui, né, corrigir todos os trabalhos, né? Também foi um pouquinho ambicioso da minha parte, né? Vocês entregar na noite anterior e no outro dia eu corrigi tudo, né? Mas achei que ia dar, mas não deu mesmo, porque a gente recebeu mercadoria hoje na loja, né? Tava previsto essas mercadorias estavam previstas para chegarem ontem, mas acabaram chegando hoje. Ontem eu ainda estava mais tranquilo em termos de serviço, né? Mas hoje a gente teve que dar entrada em todos as mercadorias, porque amanhã é sábado e amanhã é o dia de maior giro de venda, né? Então a gente tinha que estar com tudo já no sistema mesmo, né? Se fosse numa segunda-feira, de repente até deixava para depois, para botar as mercadorias no sistema, mas como amanhã é sábado, né? Então tivemos que tocar ficha nisso, então eu não consegui olhar todos os trabalhos, não deu tempo, né? O da Giana, que está nos acompanhando agora, eu consegui ler, né? Consegui te dar o feedback, né? Tu tá entre aqueles até a letra M que eu consegui dar algum retorno, né? Mas a ideia é dar aquele mesmo tipo de retorno para todos os demais também, mesmo aqueles com os quais eu ainda não consegui fazê-lo. Vocês devem estar recebendo retorno, então, entre amanhã e domingo, né? Amanhã eu estou na loja, dá um tempinho eu vou lendo mais alguns trabalhos. No domingo, né, eu me dou o luxo, né, de no domingo de manhã me resguardar um pouco, né, descansar um pouquinho mais, fazer um churrasco e lá mais pro final da tarde eu começo a dar vazão em mais trabalhos, tá certo? Mas queria escutar agora um pouquinho de vocês, né, de como se viram até agora. O Matheus até deu um depoimento aqui no privado, que foi o primeiro a chegar nessa nossa reunião de hoje. Mas eu queria escutar um pouquinho de vocês também, gurias, como foi, como está sendo, né, e já queria também conversar um pouquinho com vocês já para G2. Importante dizer, tá? Até domingo à noite, então, eu vou estar fechando as notas de vocês da G1, tá? Fechando entre aspas, tá, pessoal? Porque assim, ó, o sistema da Ubra exige que nós tenhamos lançamento de notas de G1 e de G2 para todas as disciplinas, incluindo a disciplina de pesquisa em administração. A única disciplina que não tem nota de G1 e G2 é o trabalho de conclusão de curso, que é a segunda parte dessa disciplina, tá? Que daí é só orientação individual, né? Então, como nessa primeira tem que ter nota, até domingo à noite, então eu vou lançar as notas de vocês, né? Daqueles trabalhos que eu já corrigi, já tem nota lançada no aula, só não estão ainda no autoatendimento, porque daí quando eu terminar de corrigir todos, eu vou exportar as notas do aula para o autoatendimento e aí todos vocês vão ter nota. Mas por que eu digo eu vou lançar entre aspas, né? Vou finalizar o fechamento entre aspas? Porque é assim, tá, pessoal? Na G2, eventualmente, se lá no final do trabalho, por exemplo, vocês vieram até aqui num 8, mas na G2 vocês evoluíram bastante, né? Eu não vou botar lá na G8, na G2, desculpa, de repente um 8, e aí na G1 eu tinha colocado 7, aí vai ficar com média 7, alguma coisa. Não, eu vou botar o mesmo, eu volto na G1, ponho o mesmo 8 e finalizo com a nota 8, tá? Que daí vai ser a nota do projeto em si. Mas é que agora eu tenho que lançar, inclusive meu nome já saiu numa lista lá de professores que não lançaram notas ainda. Então eu sou obrigado a lançar agora essa nota, tá? E também já serve também, obviamente, acho que isso até é legal, já serve como uma referência para vocês de como o trabalho está até então, né? Eventualmente, se está muito bom, né, de vocês seguirem nessa leva e eventualmente acrescentar alguma coisa ou outra. Se não estiver tão bom, né, eu dou o feedback do que vocês, né, precisam, vamos dizer assim, melhorar, construir, né, trabalhar
que pontos fracos precisam ser melhorados aí, né? Joia? Então até domingo eu devo publicar as notas, né? Termino de corrigir e publicar as notas. Então agora sim, agora eu queria o feedback de vocês, né? De como foi essa G1. Eu sei que é diferente, né, pessoal? Quando a gente tem encontros semanais, presenciais toda semana, é mais fácil de se manter compromissado, né? Tu sabe, minha obrigação é estar lá, eu vou estar lá, né? Mas agora, nessa época de pandemia aí, né, de repente, estar em casa, né, e com as diversas distrações que a casa nos oferece, né, às vezes pode ser mais complicado acompanhar efetivamente o ritmo. Então, por favor, me fale um pouquinho como está, né? Sou todo ouvidos agora. Cri, cri. Ninguém vai falar nada? Não querem teclar no chat, pelo menos? Então, pode ser também. Eu estava mastigando, não podia falar, agora eu vou falar. Não, eu tive dificuldade antes, mas agora eu acho que fluiu bem. Claro, ainda estou um pouco angustiada, porque eu não tenho acesso a muita informação, né? E através ali do site do Inter, assim, eu não tenho uma informação concreta. Eu vejo algumas informações que eles vão postando, mas não tem nada muito concreto, assim. Mas eu me achei, tô gostando muito, achei bem legal a parte ali do referencial teórico. Eu só já recebi o seu feedback, até achei bem rápido, que o senhor já mandou o feedback ali para mim. Só mais na questão ali, o que mais eu posso colocar ali, assim, porque eu terminei ali no Inter falando da organização em si, mas agora eu tenho que seguir naquela linha. Eu te diria o seguinte, Giana, acho que de Inter tá bom o que tu escreveu já, tá? Eu entendo que agora tu deveria seguir numa linha mais ainda relacionado ao endomarketing, tá? Acho que dá para aprofundar mais coisas, né? De repente, outros estudos que já foram feitos sobre a importância do endomarketing, né? Claro que se tu achar o endomarketing aplicado no âmbito esportivo, melhor, né? Mas se não, tu pode trazer do geral, né? E aí, inclusive, tentar relacionar com clubes de futebol e, eventualmente, com o próprio Inter, né? Naquele sistema de funil que a gente vinha falando, né? Aquela tua caracterização do Inter, né? Ou da empresa em estudos para outros alunos, é muito mais ao final, né? Que daí tu afunilou. Esse é o objeto da minha pesquisa, né? Então, ele fica ali no final. Então, tu vai ter que retroceder um pouquinho ali no endomarketing e trabalhar, de repente, ali dentro do endomarketing, daí pode trabalhar um subtítulo, endomarketing esportivo, ou endomarketing aplicado nas organizações, né? Aí a gente vê. E qualquer coisa que tu precisar, claro, daí a gente faz as orientações individuais, né? Para esses itens mais específicos. Mas que bom que tu te achou, né? Isso te deixa bem satisfeito. Não, perfeito, então, agora eu entendi e eu imaginei que eu tivesse que focar, talvez até no marketing ali também, e no endomarketing dar mais uma escrita, uma escrita é bom. Exato, dar mais uma escrita, mas excelente. Acontece, né? Tá ao vivo, né? Sim. Tá jóia. Bem-vindo, Edgar, eu vi que tu acessou também, né? Também consegui, né? Te passar o feedback ali pela plataforma, né? E também coloquei o feedback no Google Drive. Então, tu já tem à disposição lá, né? Opa, e aí, professor, boa noite. Boa noite, tudo jóia? Tudo tranquilo. Eu vi ali, professor, eu vi ali e já pretendo começar a ajustar ali as coisinhas que tu me sinalizou e dar andamento no trabalho, né?
Perfeito. Para ti tá tranquilo, né, Edgar? Digo tranquilo no sentido assim, nós estávamos falando aqui sobre a questão até mesmo da pandemia, né, do fato de a gente não ter os encontros semanais, enfim, né, como isso está afetando de repente cada um, né? Mas tu, na verdade, a gente já teve algumas orientações online, né? O que aconteceu com a Giana também, com o Matheus, com a Rosana, na verdade, todos vocês que estão aqui, né, de fato são aqueles que estão trabalhando, né, de forma efetiva. Tem mais alguns alunos também que, por motivos alheios, né, não estão aqui conosco, pelo menos até agora, que também estão fazendo. Mas a gente tem aí um bom percentual de alunos que me deixaram a ver navios, assim, meio que abandonaram o navio, por assim dizer, né? Deram uma sumida aí, o que me preocupa um pouco, né? Eu achei que talvez hoje, com esse estímulo de videoconferência, talvez aparecessem, mas, enfim, né? Talvez agora com a nota, né, sendo divulgada da G1, né, que eu estava falando antes, Edgar, que eu vou divulgar as notas de G1 daí, né, tu deve ter visto na plataforma ali, que já tem a tua nota na plataforma aula, né, e até o domingo, quando eu terminar de corrigir todos os trabalhos, eu devo exportar essas notas lá para o autoatendimento, e fica a nota de G1 de vocês, né, e também fiz o parênteses que essa não é a nota definitiva do semestre, eventualmente lá no fim, Edgar, tu me entregou um trabalho, por exemplo, agora, por exemplo, se tu tivesse tirado um 9, mas lá no final tu tirou, tipo, o teu trabalho virou um 10, eu volto na G1 e retifico para ficar com a média 10, tá? Porque a ideia é o trabalho ser uma construção, né? Diferente da disciplina que a gente tem os cortes, né? Mas como quando lançaram no sistema essa disciplina, colocaram ela como disciplina de G1 e de G2, o pessoal está me cobrando para lançar a nota, tá? Então, vai ser lançado, né? E acho que, por um lado, também é interessante vocês terem esse norte de como vocês estão indo agora, né? Esse norte avaliativo, por assim dizer, quantificável, né? Acho que ajuda também vocês a desenvolverem aí, né? Saber, se situarem de como estão realmente no trabalho, tá bom? Mais alguém? O Matheus já tinha me relatado antes, não sei, a Rosana ou a Fabiola. Oi, professor. Oi, Fabiola. Eu ainda não li o feedback, mas só fiquei um pouco confusa que tem muitos autores, né? A gente não sabe, às vezes, qual citar, se tá correto ou não. Muita visão diferente, né, dos autores. Aí você acaba botando tudo, parece que tu mesmo tá se contradizendo. Não fala isso, fala isso. Na verdade, Fabiola, até é muito interessante isso que tu falou, tá? Essas contradições entre autores, tá? Por que isso? Se tu for ver, hoje nós temos um exemplo bem concreto disso, que é o caso de médicos que defendem o uso da cloroquina, né, como é o Osmar Terra, por exemplo, e médicos que não defendem o uso, quer dizer, que desaconselham o uso generalizado, apenas em casos muito específicos, né? Na nossa área não é diferente, né? Os autores vão divergir eventualmente em algumas questões, e até é legal quando a gente vê essas divergências e de repente testar elas. Por exemplo, um autor diz que uma palestra motivacional tem efeito durante 1 hora só, né? E o outro autor diz que não tem efeito nenhum, né? Daqui a pouco você pode fazer justamente uma pesquisa tentando identificar isso, se realmente uma palestra motivacional tem um efeito de 1 hora ou se não tem efeito nenhum, né? De repente questionar pessoas logo ao fim de uma palestra, se eles se sentiram motivados, depois pegar o contato deles e dias depois, ou horas depois, ligar e perguntar como eles ainda estão se sentindo, pode te aproximar do quanto uma palestra motivacional realmente motiva ao longo do tempo, né? Então, acho que
essas divergências são interessantes, Fabio. Agora, quando os autores dizem a mesma coisa, eu te digo o seguinte: dá preferência ao mais atual, aquela citação mais atual, tá? Essa tu dá preferência. Eu poderia te dizer, né, para dar preferência ao autor mais conhecido também. Mas às vezes para vocês alunos é um tanto difícil identificar qual deles é realmente o mais conhecido ou não, tá? Uma forma de fazer isso, tá, é vocês irem na plataforma Lattes, tá? Se vocês tiverem que escolher entre um autor, né, e pesquisarem o nome dele lá. O que é a plataforma Lattes? A plataforma Lattes é um banco de currículos virtual de todos os professores e pesquisadores do Brasil. Tá? Não necessariamente, tá? Tu precisa ser professor para fazer um currículo Lattes, tá? Alunos geralmente que vão concorrer à vaga de iniciação científica, de bolsa, eles normalmente fazem um currículo Lattes lá para destacar tudo o que fizeram até hoje. Se participaram de feira de ciências na escola, no ensino médio, no ensino fundamental, entre outras coisas, para poder se candidatar, né? Geralmente é exigido esse tipo de currículo. Tá? Mas ele é muito voltado para professores e pesquisadores mesmo. Né? Então vocês podem entrar lá e pesquisar. Vou dar um exemplo, tá? Eu vou compartilhar então a minha tela, aproveitando essa questão que a Fabiola fez e mostrar para vocês, tá? Eu estou gravando também, né, pessoal? Então vocês não precisam nem anotar, tá? Vai estar compartilhado depois com vocês na plataforma. Tá? Eu vou entrar aqui, deixa eu botar aqui Lattes. A Lattes CNPq ali. Já pode entrar ali. Né? Vocês estão vendo a minha tela, correto? Eu estou falando, daqui a pouco vocês nem estão olhando. Estão enxergando a tela do meu computador aqui, o Google? Eu estou conseguindo ver. Beleza. Se tu consegue, é porque todos conseguem. Joinha, obrigado. Sim, tô vendo. Vocês põem ali Lattes CNPq, né? Lattes com 2 T's, né? É o sobrenome do pesquisador homenageado aqui pelo CNPq, né? O CNPq é o Cadastro Nacional de Pesquisa, né, do nosso país. Deixa eu entrar aqui, ele está meio devagar, quase parando, né, mas vai abrir aqui a tela. Pessoal, só um minutinho que eu vou ter que fazer um atendimento aqui. Eu sabia que a minha esposa não ia chegar a tempo. Espera aí, tu clica em buscar currículo e eu já continuo. Hello, Moto. Alô? Sim, com ele. Não cheguei ainda, viu? Pode mandar voltar, Zé. Não tem ninguém para receber. Eles não podem, eles não podem subir, né? Então, paciência. Tá. Tá bom. Obrigado. Tchau, tchau. Oi, voltei. Vamos ver aqui, ele está ainda procurando. Vamos localizar. Tá. Pessoal, aqui, ó, vocês peguem no livro, né, tem o nome do autor, o nome completo, né? Igor Roberto Borges, por exemplo, tá?
Só uma coisa, tá? Vocês cliquem aqui sempre em demais pesquisadores, tá? Porque ele tem de antemão aqui pesquisar, em princípio, apenas doutores, tá? E aí vocês colocam aqui nessa aba demais pesquisadores, porque se o autor do livro é um mestre, né, um professor mestre, ou um professor especialista, né, se vocês pesquisarem o nome dele aqui e não clicarem nesse check-in box aqui de demais pesquisadores, vocês não vão encontrar ele, né? E geralmente vocês não têm essa informação, né? Alguns livros têm a lingueta ali que dá essa orientação, mas nem todos o têm, né? Então, clica no buscar, né? Digitou o nome completo do autor, né? E ele vai aparecer aqui, ó. Por exemplo, Igor Roberto Borges, né? Que é o professor que vos fala. Cliquem ali, né? Aí vai aparecer aqui um currículo resumido, né? E aí vocês têm como abrir o currículo e ver a quantidade de publicações que o professor tem, né? Que o autor tem, para ter uma ideia, assim, da qual tem mais relevância científica, né? Mas, enfim, essa é uma das formas de fazer isso, tá, Fabiola? Mas, numa primeira análise, né, tu segue a linha de tempo, né, de quanto tempo aquela afirmação foi dita, né, quanto mais recente, melhor, né, fica mais interessante, certo? Tá bom, certo. Eu também tinha ficado na dúvida nisso, em qual era conhecido ou não, né? A gente não conhece. Claro. Mas tá bom. Perfeito. E ali é não só de artigos que eles publicaram, aparece livros, patentes industriais que criaram, tem uma série de coisas ali, né, que podem te dar mais esse parâmetro, né. Também existe um outro parâmetro, tá, pessoal, que é o qualis da publicação. O que é qualis, tá? As revistas científicas, elas são todas classificadas pelo mesmo CNPq por ordem de importância que cada uma delas tem no cenário nacional. Tá? Então, por exemplo, né, nós temos revistas que são, ou jornais, né, que são A1, A2, B1, B2, B3, B4 e C, né, que são classificadas como, então, classe A, classe B ou classe C. Né, e dentro da classe tem a classificação da revista em si, tá, pessoal? Isso daí vocês podem pesquisar na internet, né? Tem também qual a classificação da revista, tá? Vocês vão ver que tem uma outra questão, tá? Algumas revistas para uma determinada área do conhecimento tem um peso e para outra área tem outro. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu publiquei um artigo na Gestão e Produção, tá? Que é uma revista da área de engenharia. Na área da engenharia, essa revista ela é um B2, tá? Mas na área da administração ela é B1, tá? Mas isso normalmente na tabela ali do CAPES vocês conseguem enxergar. Obviamente que para nós nos interessa a classificação da revista no campo da administração. Tá? Quanto maior o qualis da revista, né, quanto mais próximo de A1, melhor. Né? Então, é uma outra referência assim, para vocês conseguirem identificar o que é mais, qual autor é mais relevante ou qual das publicações é mais relevante, certo? Com livro a gente não tem como fazer isso, né, porque os livros não têm essa classificação, né, de relevância, certo? Bueno, deixa eu ver aqui. A Rosana quer emitir aí uma opinião aí sobre essa G1, como é que foi, dificuldades do modelo virtual. Eu tive dificuldade para encontrar autores, né, no início. Especialmente também porque talvez vocês estejam mais acostumados a buscar na biblioteca física, eu imagino, né, Rosana?
Sim. E, na verdade, na biblioteca virtual da Ubra, eu encontrei só coisas mais antigas, até falei com o senhor, né? O mais recente que eu achei foi só um autor, que é de 2008, uma autora, né? Mas, na verdade, eu achei no Google eBook, né? Na da Ubra eu não achei mesmo. E aí, depois, estudando os artigos científicos, eu fui pesquisando os autores também, que eram citados, né? Daí foi que eu consegui elaborar alguma coisa. Pessoal, assim, ó, eu vou ser muito honesto com vocês, tá? Salvo em algum outro caso, tá? Eu não vou me apegar muito ao tempo de escrita do trabalho, do livro em si, tá? Apenas no caso específico da Fabíola, tá? Que o tema da Fabíola é marketing digital. Desculpa, Fabíola, te pegar como exemplo, mas é que o teu trabalho é um dos mais interessantes para esse tipo de exemplo, né? Vamos pegar assim, ó. Eu me lembro de uma citação no trabalho da Fabíola que remetia à questão do e-mail ser a ferramenta mais eficaz de contato com o cliente nos tempos atuais. Uma citação, acho, de 2012. Vejam que essa citação, ela nem é uma citação com mais de 10 anos, né? Porque naquela recomendação eu coloquei trabalhos de até 10 anos, né? Que na verdade não é uma recomendação minha, tá? É uma recomendação da instituição no geral. E só que no caso do marketing digital, realmente, eventualmente uma citação de 2012 que fala que o e-mail é a ferramenta mais eficaz, dá para colocar em dúvida hoje, né? Dá para colocar bastante em dúvida. Pessoal, desculpem, eu nunca vi, acho que as operadoras de telefone me descobriram, porque toda hora eu recebo ligação desses xarope. Ou aquelas ligações, tu já vê pelo número 011, 021, né? Um saco. Agora eu tirei o volume do celular. Nem esquenta, professor. Comigo é umas 20 por dia. Tá louco. Me descobriram também. Impressionante. Não aguento mais, cara. Eu não sei, eu acho que eles acham que a gente de repente está em casa, que de repente está suscetível a querer assinar. Não sei, eu quando atendo, porque às vezes eu acabo atendendo, eventualmente eu só digo, olha, estou dentro do plano de fidelidade, me esquece, me erra. Mas eles não me tiram do cadastro, não tem jeito, né, tio? Eles me ligam tanto que eu baixei um aplicativo que ele me avisa, quando tá me ligando, número que eu não conheço, ele avisa assim, ó, net, claro. Ou então eles avisam, golpe, não, Essa é esse boa, aqui não atende, daí eu já nem perco tempo, eu vejo e já desligo. Me diz que aplicativo é esse, já fica de dica pro resto do pessoal. Sabe o nome? Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Qualquer coisa dá uma procurada aí, se tu achar, beleza. Não tem galho. Tá? Peraí. Mas, enfim, voltando, qualquer coisa tu fala aí, Matheus, se tu localizar. Bom, então assim, pessoal, já tendo colhido depoimentos de todos vocês, tá? Eu queria falar agora sobre os próximos passos. Né? O primeiro deles, eu já falei, que é a publicação das notas até domingo, né? E o envio do feedback para todos vocês. Tá? Esse é o primeiro item. O segundo item que eu queria falar é que vocês construíram agora, né? De 5 a 8 páginas, desculpa, estava previsto lá, no mínimo 8 páginas, não, mínimo 8, máximo 10 páginas de referencial. Né? O que acontece? Quem tem menos páginas de referencial, agora na G2 vai ter que correr atrás de mais páginas, né? Porque o mínimo é 15, tá, pessoal? Mas na pesquisa em administração eu vou exigir 15, tá? Embora o manual ele peça até 20,
né? Se eventualmente alguém de vocês quiser ampliar e chegar até 20, tranquilo, tá? Eu vou exigir no mínimo 15. Até porque a questão da quantidade de páginas, ela às vezes é meio discutível em relação ao número de autores, enfim, né? Mas quem de repente, Igor, eu não vou conseguir chegar agora às 20, vou chegar depois. Vocês podem também fazer isso durante as férias mesmo, né? Durante o período que houver de férias, daqui a pouco vocês fazem mais 5, ou fazem, né? Se o orientador de vocês do TCC 2 achar que vocês têm que chegar no mínimo às 20 páginas, né? Eu acho que não é tão relevante isso, né? Claro que tem que ter um parâmetro mínimo, né? Mas eu acho que até 20 páginas para um artigo de referencial é muita coisa. Acaba que o aluno tem mais referencial teórico do que análise de resultados e de considerações finais, né? Bueno. Então, vocês terão que chegar até 15 páginas, tá? E aí, esse é o primeiro corte que eu queria fazer com vocês, tá? Assim, eu vou compartilhar de novo a tela com vocês e vou mostrar as nossas datas, tá? Deixa eu compartilhar agora com vocês. Tá? Porque eu quero compartilhar as datas aqui. Deixa eu ver. Pesquisa em administração. Vamos lá. Entrar aqui no plano de ensino para a gente ver as datas certinhas. Olha só, pessoal. Vamos ver aqui. Hoje, dia 15 de maio, tá? Vejam que até ali falava em seminário da atividade semipresencial 1, tá? Pessoal, ignorem isso, tá? Eu não vou dar atividades semipresenciais, tá? Se a gente estivesse fazendo presencialmente, muito provavelmente eu teria solicitado realmente, tá? Mas sendo virtual, esqueçam, não é relevante, tá? Até talvez aqui depois tenha 2 que seria referente à metodologia. Talvez até pudesse fazer, mas eu estou mais preocupado mesmo é que vocês façam o projeto, enfim, né? Até vou fazer a recomendação que vocês leiam ali, que seria interessante, mas não vou exigir essa semipresencial. Eu acho que a disciplina de pesquisa, esse item não cabe muito legal, tá? Mas opinião minha, tá? Bueno. Então, vejam o seguinte, nós estamos no dia 15, então temos mais uma aula dia 22, né? Mais uma dia 29, mais uma dia 5 de junho. Reparem que dia 6 é uma semipresencial, então não conta como semana, né? Então continuamos com 3 semanas. Depois, dia 13, né? Que é feriado de Corpus Christi, dia 13. Depois, dia 13 ou 12? Dia 12, desculpa. Né? Dia 12, 12 de junho, que é dia dos namorados, inclusive, né? É porque dia 11 de junho é Corpus Christi, e aí eles emendaram, por isso que dia 12 é feriado. Mas então são 4 semanas, né? Depois, 20 não conta, porque também é semipresencial, né? 26, 3 de julho e 10 de julho, ou seja, nós temos 7 semanas até finalizar o semestre, tá? E aí, o que nós temos pela frente ainda? Além de vocês finalizarem o referencial teórico, chegando nas 15 páginas, né, vocês ainda têm que desenvolver
A metodologia da pesquisa, né? Vocês vão ter que descrever os procedimentos metodológicos que vocês vão utilizar, elaborar o cronograma, tá? O cronograma é bem simples, tá? E, por fim, listar as referências bibliográficas de vocês ao final do trabalho. Ou seja, aqueles que ainda não conseguiram finalizar, né? E vamos dizer assim, então meio que remando para não ficar pelo caminho, certo? Porque aqui, efetivamente, né, deveria ser no dia 3 de julho a entrega final, certo? Aí eu vou corrigir no final de semana, libero as notas para vocês no dia 5 para saber quem ainda precisa de ajustes para aprovação, né? E quem já está aprovado, certo? Então vamos calcular o seguinte, ó. Nós temos aí 6 semanas, então, né? Sendo que temos 6 semanas e temos a metodologia, que eu vou dizer para vocês que eu acredito que deveria acontecer em 3 ou 4 semanas, tá? Junto com o cronograma daí. E 1 ou 2 semanas para vocês finalizarem a fundamentação teórica. Alguns de vocês estão mais adiantados, né, pessoal? Talvez venham a preferir 1 semana, mas eu sei que tem outros que ainda não estão tão adiantados. O que vocês acham? Né? Eu pensei assim, ó, se ficar 1 semana de mais uma de fundamentação teórica para chegar nas 15, e mais 4, né, de metodologia, né, com um cronograma, no caso, né, com um cronograma, nós vamos ter 5 semanas, né, para na sexta vocês finalizarem, né, efetivamente o trabalho. Ou a gente ainda tem mais 2 de fundamentação teórica, né, para vocês construírem essa fundamentação teórica, e aí mais 3 de metodologia com o cronograma. O que vocês me dizem, meus caros? O que é melhor? Mais uma de fundamentos teóricos ou 2, né? Uma de fundamentos teóricos com 4 de metodologia, ou 2 semanas de fundamentação teórica e mais a metodologia? Sou todo ouvidos, tá? Lembrando que a metodologia... 2 de referencial, porque uma parte leva bastante tempo para fazer. Mais 2 semanas de referencial, isso, Rosana? Isso. Que na verdade, que nem eu vou ter quase o dobro para fazer também, né? De novo, no caso. Perfeito. Então, mais 2 de fundamentação teórica é o voto da Rosana. Edgar, qual é o teu voto? Por mim pode ser, professor. Tranquilo. Pode ser 2 de fundamentação e 3 de metodologia, isso? Sim. Por mim pode ser. Tá, perfeito. Tu, Matheus? Pode ser também a mesma coisa. Mesma coisa. Giana? Também, a mesma. 2 e 3. Tá, perfeito. Bom, Fabiola? Pode ser assim também, por mim. Pode ser, perfeito. Uhum. Perfeito. Edgar, Fabiola, Giana, Matheus e Rosana. Tá, todos 5 votaram. Perfeito. 5, então. Vamos fazer isso. 2 semanas de fundamentação teórica e mais 3 de metodologia.
Bom, então assim, pessoal, contemplando que nós temos mais 2 semanas, então 22 e 29, né? Então no dia 29, aliás, desculpa, daí do dia 22, né? 22, uma semana, 29, 2 semanas, tá. No dia 29, vocês vão entregar a metodologia. Não, desculpa, o referencial teórico. E aí, no dia 5, eu já vou ter corrigido a fundamentação teórica. No dia 5 de junho, eu vou dar uma aula para vocês sobre metodologia. Provavelmente, aqui no dia 29, eu já vou mandar um material prévio para vocês lerem antes dessa aula, tá? No dia 5, então, eu vou fazer uma aula de metodologia justamente para vocês poderem dar o start nessa praticamente última etapa do trabalho de conclusão, porque depois as referências bibliográficas é só listar elas ali ao final, né? É bem simples. E o próprio cronograma ele consta dentro da metodologia, também é bem simples de fazê-lo, né? Então no dia 5 fica programada uma aula desde já de metodologia, tá bom? Ótimo. Beleza. Perfeito. Então eu já vou até colocar essa data ali na plataforma, né? Para vocês terem já de referência já, né? Para poderem se programar para participarem lá. E fica bom dia 5, porque também não é no dia dos namorados, né? Não é na outra semana, é uma antes. Professor, Sim, Fabiola. o referencial, então, fica de 15 a 20 páginas, isso? No mínimo 15, tá? Tá. No mínimo 15. Tá? Vocês têm que chegar a, no mínimo 15 páginas aí até o dia 29, né? Até o dia 29 de maio agora. Tá? Então tem 2 semanas ainda para construir nesse material. E pessoal, por favor, né? Claro que eu estou dizendo isso para vocês que estão me assistindo ao vivo, né? Quem for assistir depois a versão gravada, por favor, agendem orientação comigo, né? Se vocês têm dúvidas, por favor, agendem. Se por acaso eu tenho uma única dúvida, Igor, nem é tão grande assim, então faz assim, ó, entra lá no Google Drive, né? Eu mostrei para vocês lá no Google Docs, né? Vocês conseguem digitar ali, né? Criar comentário, botar um arroba ali, né? E digitar o meu e-mail, igor.borges. Vocês vão começar a digitar Igor, já vai aparecer essa opção do meu nome ali. E aí vocês atribuem ali, tem um linkzinho ali que vocês clicam em atribuir, e aí vocês me mandam mensagem na hora, eu já enxergo e já consigo responder vocês, né? Mas se tiverem dúvidas maiores, por favor, não hesitem, agendem comigo naquele linkzinho que eu passei para vocês de orientações para que as dúvidas sejam sanadas, né? Elas não fiquem aí para vocês sanarem depois. Combinado? Combinado. Beleza, professor. Combinado. Certo. Combinado. Jóia. Pessoal, mais alguma questão de alguém? Estou aberto agora. Eu não, professor, eu vou seguir com o meu referencial, eu ainda tenho uma pauta, na verdade, que eu vou começar a escrever, e se eu surgir dúvida ou qualquer coisa, eu marco contigo ali agenda uma consulta e tal, mas por enquanto tá tranquilo. Tá, beleza, Edgar. Um abraço, então, e boa noite. Valeu, professor. Valeu, pessoal. Boa noite. Eu não lembro, quer dizer, eu não sei se o senhor lembra de ter olhado meu trabalho, mas então eu vou esperar a nota, né, para ver se eu estou fazendo corretamente, daí eu vou continuar do mesmo jeito. Perfeito, Rosana. Eu não consegui ver o teu trabalho agora, a última versão, né?
Só vi aquilo que tu tinha me mandado, eu acho que foi na semana passada ainda, né? Isso. E aí depois eu te passo o feedback efetivo do trabalho como um todo, né? Não só do referencial, mas de todo ele até aqui. Tá? Que na verdade eu te enviei só o referencial. Mas no Google Docs lá tu Tá continua. tudo. Tá tudo, né? Perfeito, perfeito. Na verdade, a minha avaliação final é feita sobre ele todo. Tá? O que vocês postam na plataforma é entre aspas, pro forma para o Ministério da Educação, que a gente tem que mandar esse material para o MEC, né, registrado pela plataforma da UBRA. Tá? Joinha, então. Então é isso. Beleza, então, Rosana. Boa noite, viu? Boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, boa noite, Fabiola. Giana, Matheus, algo mais? Não, por mim tá tranquilo, eu já vi ali as indicações que o senhor colocou. Só uma dúvida, não sei se o senhor vai lembrar. É para mim tirar ali o estado da arte e deixar junto com a justificativa. Perfeito. Exato. Tá bom, então tá, professor. Boa noite, obrigado. Qualquer coisa eu marco um horário. Tranquilo. Professor, o aplicativo aqui ele é Ruscal. Como é que é? Como é que se escreve isso? Acho que se tu botar ali na tua Play Store. Tem como anotar aí? Isso, na Play Store, se tu botar aí, talvez, Quem Chama, é um aplicativozinho verde. Deixa eu ver aqui. Play Store. Vamos lá. Quem Chama. Ruscal, é quem está ligando, né? Se a gente fosse traduzir. Isso, eu uso esse aí, ele atualiza, ele baixa no celular um banco de dados deles ali, que o pessoal vai atualizando com os telefonemas, daí quando liga aparece ali embaixo tudo, a nome da operadora, se é golpe, se atende ninguém fala, eles botam tudo ali. Perfeito. É bom que daí não fica perdendo tempo, né, para estar atendendo, achando que é alguma coisa importante. Mas, professor, eu vou esperar então... como eu te disse, não consegui fazer muita coisa, fiquei ainda patinando para achar material mesmo, para achar conteúdo. Até peguei aqui ver alguns vídeos de pessoal indicando como fazer uma pesquisa melhor, né? Ver ali, até ver no Google Acadêmico que tem ali, se tu pesquisar livro ali, eles têm uma página ali, uma página no Google Acadêmico que tem umas aspas, não sei se tu sabe, que ele já te dá pronta a referência do livro, então tu só praticamente copia ali. Então, perfeito. Não, isso eu não sabia. Né? Não, eu tenho um outro que na verdade é um aplicativo que tu coloca ali, no caso, o artigo e ele te dá pronto também, mas não direto no próprio Google, não sabia, interessante. Tu bota no Google Acadêmico ali, vai aparecer como se fosse o Google Acadêmico ali, né? Daí tem do lado ali onde tu bota a data, de que ano até que ano, e daí tu pesquisa em cima. No meu caso ali, que eu tô falando de desenvolvimento de pessoas, botei desenvolvimento de pessoas, eles até falam que tem algumas maneiras ali, algumas palavras-chave que tu pode usar, tipo, em vez de desenvolvimento de pessoas, botar desenvolvimento mais pessoas, o sinal mais mesmo ali para ajudar. E daí quando tu acha, aparece uma lista igual uma pesquisa do Google, né? Uma lista um embaixo do outro ali, e daí tem o nome, tem uma breve descrição ali, e embaixo tem como se fosse uns botõezinhos ali, não, um menuzinho. Acho que é como escrito, ou algo do gênero, assim, né? Daí tem ali como se fosse duas aspas, eu não lembro agora como é que é o símbolo. Daí no que tu clica ali, ele já te mostra 3 formas de referência por várias normas. APA, Vancouver e a BNT. Acho que é. E daí ele... Então, mas é aquilo, eu patinei ainda, não consegui, até vou esperar para te dar uma olhada no que eu fiz aí, para ver se é aquilo ali. Realmente, eu ainda estou meio que sem saber se é o que eu fiz até agora, eu não sei se está certo, né? Sabe? Quando tu faz e aquela sensação assim de, eu acho que isso aqui tá errado, sabe? Mas daí tu vai fazendo.
Mas de resto, tranquilo, eu vou continuar procurando citações e tentar afunilar mais. Eu acho que eu ainda fiquei patinando muito, porque eu quis pegar coisa muito... eu peguei muito conteúdo e não foquei muito. Eu acho que isso me atrapalhou um pouco. Tá, não, beleza. Eu dou uma olhada lá e então. Então tá. Boa noite, meu cara. Agora. Tchau, Bom final de semana. Obrigado igualmente. Tchau, tchau.